Esperança inabalável, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você já se surpreendeu esperando por algo que transformaria sua vida? Um emprego com o salário dos sonhos, um amor para toda a vida, filhos exemplares, enfim. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado da esperança? Na essência bíblica, esperança é a convicção firme das promessas de um Deus fiel, que nunca falha e cumpre cada palavra dita. Ela é o farol que guia, sustentando a perseverança com a promessa de dias mais claros e horizontes ampliados. Deus, em Sua palavra, revela que a esperança está ao alcance de todos, com base em algumas verdades. Primeiro, porque Ele é o Deus das segundas chances, do perdão e da redenção. Nunca é tarde demais para se reconciliar com Ele, que é estar sempre pronto para transformar o que foi entregue em algo precioso. Segundo Deus, é especialista em criar novos começos. Cada amanhecer é um lembrete da sua graça e capacitação para recomeçar. E Ele deseja o melhor para você, prometendo prover o necessário para enfrentar qualquer desafio. No entanto, para termos acesso a tudo isso, é necessário confiar nele. Isso envolve não uma espera passiva da nossa parte, mas um posicionamento ativo. Porque a fé não é algo abstrato, é algo prático. Confiar significa estreitar os laços com Deus, encher-se da sua palavra e investir profundamente em seu relacionamento com Ele. Porque não conseguimos confiar em alguém que não conhecemos, na verdade. Vá ao profundo com Deus, busque primeiramente o seu reino e assim você desenvolverá uma esperança genuína, inabalável e que lhe dará forças para recomeçar. Então, aqui com essa palavra de esperança inabalável e tendo como promessa que Deus tem algo bom para gente, algo palpável, e aqui, como ele fala na palavra, para dar a vocês um futuro, um futuro. Isso não significa qualquer coisa, mas aqui, como o autor fala, né, a gente precisa aprender a descansar de forma ativa. E o que é de forma ativa buscando o primeiro reino? Buscando o primeiro reino é tentando entender e compreender os pensamentos de Deus. Como assim? Eu acho que para a gente entender melhor quais são os pensamentos de Deus e como Deus gostaria que fosse, a gente precisa ter contato com Ele e saber mais sobre alguém que a gente não consegue palpar, né? Porque Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas a gente não consegue palpar carnalmente como um outro ser humano. Mas temos o acesso livre a ele através da oração. Então acho que essa comunicação da gente em forma de oração, de se conectar, ela funciona, mas também através da palavra. Então, assim, por menor que seja um versículo, ou um capítulo inteiro, ou uma história inteira contada na Bíblia, a gente consegue ter uma ideia de como é Deus, de como é o pensamento dele, de como ele gostaria que as coisas fossem e também da resposta que outras pessoas tiveram através dessa entrega, desse contato. E, e assim, a gente, eu acho que assim, é impossível não ter uma resposta quando a gente busca. Mas aí é só cada um de nós e, é claro, o Espírito Santo de Deus pode nos revelar e também trazer essa comunicação mais justa, entende? Que às vezes a gente não consegue explicar, mas que é real, é real. E eu acredito nisso. Eu acredito
Eu acredito que Deus tem sim coisas boas pra gente, sempre, não é no modo comparativo com outra pessoa, mas para cada um de nós existe o melhor de Deus, entende? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Davi alcançou o melhor de Deus, mas não foi igual ao que José alcançou também o melhor de Deus, mas o resultado deles dois, a vivência deles dois não foram igual uma do outro. Assim como outras histórias também contadas na Bíblia, de outros profetas e outros discípulos, porque às vezes a gente acha que a nossa história ela tem que ser igual àquela ali, mas não é assim, porque cada um de nós é um ser único e cada um de nós podemos alcançar o melhor de Deus. Isso não significa que vai ser igual ao resultado de alguém, mas dentro da nossa realidade, dentro da nossa perspectiva, a gente consegue alcançar o melhor de Deus, a gente consegue alcançar um futuro de esperança. E basta a gente olhar para os nossos familiares, as pessoas que vieram antes da gente. A nossa vida melhorou? A gente conseguir dar um passo mais à frente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E a outra pergunta que a gente também precisa se fazer é: eu estou me dedicando o suficiente também para receber a resposta que eu preciso, que a palavra diz que é para mim? Porque um exemplo prático e bem humano, por exemplo, um exemplo assim bobo, a comida ela tá lá no supermercado, ela é para quem? Ela é para mim? Ela é para mim, ela pode ser para mim, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, ter o recurso e ir lá comprar, entendeu? Então eu vejo dessa forma, a palavra ela tá aqui, ela é para mim, ela é para você, mas a gente tem que, ainda que a gente descanse e acredite na palavra, a gente precisa ter um movimento coerente para que aquilo também aconteça. Como, por exemplo, eu preciso de alimento para viver, para ter o combustível, energia para viver. E assim como eu preciso ir lá no mercado e comprar, assim também com as coisas de Deus, a gente precisa fazer um movimento para que exista um retorno, porque não é do nada, não é simplesmente do nada. E esse do nada que eu falo é diferente daquilo que é impossível, daquilo que é um ato de milagre, entendeu? Um ato de fé. Claro que Deus faz, além daquilo que a gente pensa ou imagina, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E a nossa palavra-chave fala: quando você não consegue encontrar uma solução, é aí que Deus intervém, porque Ele conhece nosso coração. Então eu acredito que quando a nossa intenção é boa, quando a nossa atitude é boa, o resultado ele vem. De alguma forma ele vem. Deus te abençoe.